Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão ordinária da Primeira Câmara. Encontram-se presentes os excelentíssimos senhores conselheiros Zé Ricardo Pereira Cabral, Ronaldo Chadid, o representante do Ministério Público de Contas, procurador de Contas, Dr. João Antônio de Oliveira Martins Júnior. Em discussão, a ata de número 6 da sessão ordinária da Primeira Câmara, realizada no dia 12 de abril de 2016. Não havendo quem queira impugná-la, dou-a por aprovada. Com a palavra, a senhora chefe da Secretaria de Sessões para a leitura do expediente. Não há expediente a ser lido. Com a palavra, os senhores conselheiros para a apresentação de proposições. Encerrada a fase do expediente, passamos à fase de julgamento dos processos regulados pela pauta. Processos sobre a relatoria do conselheiro Zé Ricardo Pereira Cabral, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Consulto ao conselheiro relator se deseja relatá-los em bloco ou se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Senhor conselheiro presidente Gerson Domingos, ilustre conselheiro relator José Ricardo Cabral, conselheiro Ronaldo Chadid. Nos processos a cargo do conselheiro José Ricardo Cabral, a Procuradoria mantém os pareceres emitidos. Com a palavra, o conselheiro José Ricardo Pereira Cabral, relator das matérias, para proferir a leitura e relatórios de votos. Senhor presidente, nos feitos sob a minha relatoria, eu acolho as posições do corpo técnico e acompanho na íntegra o entendimento do Ministério Público de Contas em todos os processos e, com base nas normas legais adotadas nos votos, decido as matérias com as seguintes soluções. Iniciando pelos seguintes processos, de forma bem resumida, senhor presidente, uma vez que os processos já são do conhecimento de todos os senhores. Iniciando, então, pelo processo número 1749, e a seguir temos vários processos, 10.704, 10.819, 11.113, 15.471, 18.660, 18.663, 19.622, 23.333, 481 e 8.242, onde eu declaro regular todos os procedimentos envolvendo esses processos. Continuando, processo 10.094, contrato número 70 do Fundo Municipal de Saúde de Dourados, titular Sr. Sebastião Nogueira Faria, julgo regulares os procedimentos de dispensa de licitação e de formalização contratual. 10.125, trata-se da nota de empenho número 2.571, emitida pelo município de Rio Brilhante, tendo como titular o Sr. Sidney Foroni, eu declaro regular a execução financeira da contratação em questão. A seguir, temos novamente vários processos, sendo eles de números 11.107, 11.257, 12.185, 12.867, 13.136, 13.750, 15.378, 14.278, 16.001, 16.601, 16.561, 2.157, 7.884 e, por fim, processo 8.851. Declaro a regularidade dos procedimentos de licitações e formalizações dos contratos administrativos acima descritos. Processo 11.235, cuida do contrato número 100/2014 do Fundo Municipal de Saúde de Itaporã e tendo como titular o Sr. João Alberto de Souza. Declara a regularidade dos procedimentos de formalização do contrato número 100 e dos primeiro e segundo termos aditivos, bem como da execução financeira da contratação. Processos 11.499, 11.666, 11.671, 11.681, 12.292, 12.303, 12.311, 15.552,
15.553, 15.742, 15.743, 20.090, 7.559, 7.561, 7.561, são todos tantos processos que eu... 6.175, 10.215, 7.316, eu creio que já 55.867. Eu declaro... Acho que andei pulando, desculpe, senhor presidente. Tá, voltando. 16.417, 17.230, 17.409, 19.638, 9.272, eu declaro a regularidade da licitação, da formalização e da execução financeira das contratações. Né? Eu retomei para evitar de pular algum processo. Continuando. Processo 16.508, contrato número 5/2013, da Secretaria de Estado de Gestão de Recursos Humanos, titular a senhora Evelise Ferreira Cruz, declara a regularidade da formalização dos primeiro e segundo termos aditivos ao contrato. Processo 55.867. Acho que eu estou com um problema no meu terminal aqui, senhor presidente. Eu parei no 55.867, não? Eu estava ligando, mas eu acho que... Bem, continuando. Processo 7.316, contrato número 109, do município de Ponta Porã, titular senhor Flávio Caiati. Declaro a regularidade da formalização dos primeiro, segundo, terceiro e quarto termos aditivos ao contrato, bem como da execução financeira da contratação. Processo 6.175, contrato número 301, da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos, titular senhor Edson Giroto. Declaro a regularidade da execução financeira da contratação, da mesma forma. Processo 10.215, contrato de adesão número 5, adesão ao contrato corporativo número 4 da Secretaria de Estado de Educação, e tendo como titular a senhora Maria Nilene Badega da Costa. Declaro a regularidade da formalização dos primeiro, segundo e terceiro termos aditivos e do termo de apostila ao contrato e, da mesma forma, da execução financeira da contratação. Processo 12.286, trata-se do contrato número 38/2014, do município de Maracaju, titular senhor Maurílio Ferreira Zambuja. Eu declaro a regularidade da formalização do contrato, bem como do termo aditivo número 1. Eu quero crer que não pulei nenhum processo. Não? Senhor presidente, em todos os processos aqui relatados, pela comunicação do resultado, nos termos da Lei Complementar número 160/2012, bem como do regimento interno. Como voto, senhor presidente? Em discussão, os relatórios e votos do conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Como vota o conselheiro Ronaldo Chadid? Com o relator. Da mesma forma, com o relator. Aprovado por unanimidade, vai expediente. Os processos sobre a relatoria do conselheiro Ronaldo Chadid, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo do Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Consulto ao conselheiro relator se deseja relatá-los em bloco ou se houver algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Senhor conselheiro relator Ronaldo Chadid, nos processos a cargo de Vossa Excelência, a Procuradoria mantém os pareceres emitidos. Com a palavra, o conselheiro relator Ronaldo Chadid para relatar as matérias... Eu tenho justificativas, Ricardo. Hoje, como você e o Chadid e o João têm conhecimento, há uma emoção muito forte.
Com a palavra, o conselheiro Ronaldo Chadid, relator das matérias, para proferir a leitura dos relatórios e votos. Senhor presidente, conselheiro Gerson Domingos, senhor conselheiro José Ricardo Pereira Cabral, senhor representante do Ministério Público de Contas, Dr. João Antônio de Oliveira Martins Júnior, senhores servidores desta Corte de Contas. Os processos a cargo deste conselheiro são os seguintes: 15.210/2014, referente às contas do convênio 21.833/2013, celebrado entre o Estado de Mato Grosso do Sul por intermédio da Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Camapuã, com vistas à prestação de suporte financeiro relativa à ordem de R$ 80 mil para a aquisição de um veículo utilitário. Com fundamento nas disposições legais indicadas na proposta de julgamento, acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto para que as contas apresentadas sejam declaradas regulares. Voto em sentido idêntico no processo 3.873/2013, referente ao convênio número 9/2010, celebrado entre o Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da AGESUL, e o município de Amambai, visando o repasse de R$ 1.500.000 para a recuperação de pavimentação asfáltica em vias urbanas do município. Com fundamento nas disposições legais e regulamentares indicadas nas respectivas propostas de julgamento, acolho os pareceres do Ministério Público de Contas e voto pela declaração de regularidade das contratações examinadas nos próximos 9 processos. 10.166/2015, referente à formalização do contrato 19/2015, celebrado entre o município de São Gabriel do Oeste, com recurso do Fundo Municipal de Saúde e a empresa Dragão Comércio e Derivados de Petróleo Limitada, para fornecimento de 30 mil litros de biodiesel comum, no valor de R$ 93.300. Processo 15.594/2015, procedimento licitatório convite número 32/2014, formalização e execução financeira da ordem de serviços número 4/2014, emitida pela Fundação Municipal de Cultura de Campo Grande em favor da empresa Rodrigues Publicidade Limitada, visando a prestação de serviços gráficos no valor de R$ 79.480,30. Processo 11.013/2014, formalização e execução financeira do contrato 109/2014, celebrado entre o município de Sonora, com recurso do Fundo Municipal de Saúde e empresa Estoque Comercial Hospitalar Limitada, para aquisição de medicamentos no valor de R$ 482.181,40. Processo 10.030/2014, procedimento licitatório, pregão presencial número 36/2014, formalização contratual do primeiro e segundo termos aditivos, execução financeira do contrato 116/2014, celebrada entre o município de Sonora, com recursos do Fundo Municipal de Saúde e a empresa de pequeno porte Sarmento e Companhia Limitada, para prestação de serviços de manutenção elétrica dos veículos automotores e maquinários da frota municipal, no valor de R$ 266.924,70. Processo 17.820/2013, referente ao procedimento de dispensa de licitação, formalização, execução financeira da nota de empenho número 4.545/2013, emitida pelo Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul, em favor da empresa SAF Medical Produtos Hospitalares Limitada, para aquisição de materiais médicos no valor de R$ 103.860. Processo 71.508/2011, primeiro, segundo, terceiro e quarto termos aditivos e execução financeira do contrato administrativo número 90/2011, celebrado entre a AGESU e a empresa Auto Center Mercepeças Limitada, visando a prestação de serviços de fornecimento de peças para conserto e reforma de equipamentos da marca Mercedes-Benz, no valor de R$ 3 milhões. Processo 2.368/2014, procedimento licitatório, pregão presencial número 15/2014 e a formalização do contrato administrativo número 14/2014,
celebrado entre o município de São Gabriel do Oeste e a microempresa SW2 Elétrica Limitada, visando a aquisição de materiais elétricos no valor de R$ 122.376. Processo 10.386/2014, referente ao procedimento licitatório pregão presencial número 25/2014 e a formalização do contrato número 90/2014, celebrado entre o município de Camapuã e a empresa de pequeno porte 2A Transporte e Serviços Limitada, para a prestação de serviços de arborização urbana no valor de R$ 155.600. Processo 16.480/2015, referente ao procedimento licitatório convite número 34/2014, a formalização e execução financeira da ordem de serviço número 1/2014, emitida pela Fundação Municipal de Cultura de Campo Grande em favor da microempresa KSM, Estrutura para Eventos Limitada, visando a prestação de serviços para locação de palco com cobertura em alumínio, no valor de R$ 79.490. Os 10 próximos processos tratam de contratações públicas que, a despeito de terem sido realizadas em conformidade com as normas legais pertinentes, tiveram documentos remetidos intempestivamente à fiscalização deste Tribunal de Contas, razão pela qual acompanho os pareceres do Ministério Público de Contas e voto para que sejam declaradas regulares com ressalva, propondo a aplicação de multa aos responsáveis, nos termos regimentais e na forma do provimento número 2/2014 da Corregedoria desse Tribunal de Contas. São eles: processo 12.598/2015, referente ao procedimento de dispensa de licitação realizado pelo município de Corguinho para contratação emergencial de veículo para transporte escolar, multa em valor correspondente a 30 alfermes ao senhor Dalton de Souza Lima, prefeito municipal. Processo 11.907/2015, referente ao pregão presencial número 3/2014, deflagrado pelo município de Coxim, para aquisição de equipamentos hospitalares, multa em valor correspondente a 29 alfermes ao senhor Rogério Márcio Alves Souto, gestor do Fundo Municipal de Saúde. Processo 10.170/2015, formalização contratual e primeiro termo aditivo ao contrato número 16/2015, celebrado entre o município de São Gabriel do Oeste e a empresa Comércio de Combustíveis e Derivados de Petróleo para aquisição de combustíveis no valor de R$ 346.300, multa em valor correspondente a 4 alfermes à senhora Elisabetta Griselda Klein, gestora do Fundo de Educação Municipal. Processo 10.098/2014, referente ao procedimento licitatório, formalização de termo de contrato e primeiro termo aditivo do contrato administrativo de publicidade número 10/2014, realizado pelo município de Alcinópolis para aquisição de serviços de publicidade, marketing e propaganda, no valor de R$ 300 mil, multa em valor correspondente a 30 alfermes ao senhor Ildomar Carneiro Fernandes, prefeito municipal. Processo 5.749/2014, formalização e execução financeira da nota de empenho número 133/2013, emitida pela Fundação Serviço de Saúde de Mato Grosso do Sul, em favor da microempresa Farmacom Limitada, visando a aquisição de medicamentos no valor de R$ 90 mil, multa em valor correspondente a 30 alfermes ao senhor Rodrigo de Paula Aquino, ex-diretor-presidente. Processo 3.218/2015, formalização do contrato administrativo número 159/2014, celebrado entre o município de Alcinópolis e a empresa Meloto Representações Comerciais Limitada, para aquisição de material permanente no valor de R$ 85.882, multa em valor correspondente a 30 alfermes ao senhor Ildomar Carneiro Fernandes, prefeito municipal. Processo 18.560/2015, referente ao pregão presencial número 10/2015 e a formalização do contrato administrativo número 26/2015, celebrado entre o município de Bandeirantes e a empresa Alto Posto 1000 Limitada, visando a aquisição de combustíveis, multa ao prefeito municipal, senhor Márcio Faustino de Queiroz, em valor correspondente a 30 alfermes. Processo 17.024/2015, referente ao pregão presencial número 84/2015 e a formalização do termo de contrato número 13/2015,
celebrado entre a Sanesul e a empresa Comércio, Combustíveis e Derivados do Petróleo São Gabriel Limitada, visando a aquisição de combustíveis no valor de R$ 221.925. Multa ao senhor Frederico Marcondes Neto, em valor correspondente a 30 UFERMES. Processo 18.689/2015, referente ao procedimento licitatório pregão presencial número 2/2015 e a formalização do contrato administrativo número 2 de 2015, celebrado entre o município de Bandeirantes e a microempresa SpiderNet Limitada, visando a contratação de empresa especializada em serviços de internet e manutenção de dispositivos de informática, no valor de R$ 190.680. Multa ao prefeito municipal, senhor Márcio Faustino de Queiroz, em valor correspondente a 30 UFERMES. E processo 16.564/2015, referente ao pregão presencial número 44 de 2015, a formalização do contrato 99/2015, celebrado entre o município de Sonora e a empresa Drogaria dos Amigos Limitada, para aquisição de medicamentos no valor de R$ 120 mil. A ordenadora Fátima Aparecida Valente, gestora do Fundo Municipal de Saúde, em valor correspondente a 30 UFERMES. Processo 4.987/2010, referente à formalização do primeiro termo aditivo e execução financeira do contrato administrativo número 74/2010, celebrado entre o município de Bela Vista e a empresa Posto das Oliveiras, para aquisição parcelada de combustíveis no valor de R$ 1.328.975, com fundamento nas disposições legais e regulamentares indicadas na proposta de julgamento, acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto, para que seja declarada a regularidade do primeiro termo aditivo ao contrato, nos termos do artigo 61, parágrafo 1º, da Lei 8.666/93, para que seja declarada a irregularidade da execução financeira da contratação, por infringência ao artigo 63, parágrafo 1º, inciso 2, e parágrafo 2º, inciso 3, da Lei 4.320, de 64, e pela aplicação de multa ao senhor Francisco Emanuel Albuquerque Costa, ex-prefeito do município de Bela Vista, em valor correspondente a 150 UFERMES, em razão de irregularidade praticada na execução financeira do contrato. Processo 76.670/2011. Trata-se da prestação de contas da execução financeira do contrato administrativo 142/2011, celebrado entre o município de Ponta Porã e a Empresa Nacional Comercial Hospitalar Limitada, para aquisição de materiais hospitalares para suprimento do Hospital Regional às Unidades Básicas de Saúde do município. Acolho o parecer do Ministério Público de Contas e, com fundamento nas disposições legais e regulamentares indicadas na proposta de julgamento, voto pela irregularidade da execução financeira do contrato, por violação da disposição do artigo 62 da Lei 4.320/64, pela impugnação de R$ 17.817,75, referentes à diferença observada entre os valores dos pagamentos efetuados e as despesas efetivamente liquidadas, responsabilizando o ordenador de despesas, senhor Flávio Sgaibe Caiate, prefeito municipal à época, pelo ressarcimento do valor impugnado aos cofres públicos do município de Ponta Porã, devidamente atualizado a partir de 1º de janeiro de 2012 e acrescido os juros legais, no prazo de 60 dias, informando esta Corte de Contas, em prazo idêntico, sob pena de cobrança executiva judicial, e pela aplicação de multa ao ordenador de despesas acima nominado, em valor correspondente a 150 UFERMES, proporcional à gravidade da infração operada contra a norma legal disposta no artigo 62 da Lei 4.320, de 64. Processo 93.655/2011. Trata-se da formalização do primeiro ao sexto termos aditivos, execução financeira do contrato administrativo número 155/2011, celebrado entre o município de Porto Murtinho e a microempresa Dileuza Brito Esquivel, para aquisição de serviços de segurança patrimonial, no valor de R$ 358.749,27, com respaldo nas informações prestadas pela unidade de auxílio técnico e em comunhão parcial com o respeitável parecer do Ministério Público de Contas, voto
para que seja declarada a regularidade do 1º ao 6º termos aditivos ao contrato, nos termos das disposições legais indicadas na proposta de julgamento, para que seja declarada a irregularidade da execução financeira da contratação por infringência ao artigo 63, parágrafo 1º, inciso 2 e parágrafo 2º, inciso 3, da Lei 4.320, de 64, e pela aplicação de multa ao senhor Nelson Sintra Ribeiro, ex-prefeito municipal, em valor correspondente a 280 UFERMs, sendo 30 pelo descumprimento do prazo de remessa da documentação do 3º ao 6º termos aditivos ao contrato, 100 pela publicação extemporânea do 1º e 2º aditamentos celebrados e ausência de justificativa para a celebração do 3º, e 150 UFERMs em razão da irregularidade praticada na execução financeira do contrato. Por último, o processo 72.193/2011, referente à formalização do 1º, 2º e 3º termos aditivos ao contrato 117/2011, celebrado entre o município de Ponta Porã e a empresa de pequeno porte MV Comunicação e Planejamento Limitada, para a prestação de serviços na área de publicidade, marketing e propaganda, no valor de R$ 2.364.255,32. Deixo de acolher o respeitável parecer do Ministério Público de Contas e, com fundamento nas disposições indicadas na proposta de julgamento, voto pela irregularidade da formalização dos termos aditivos, em razão da ausência de justificativa para a prorrogação dos prazos e acréscimo de valores, pela irregularidade da execução financeira do contrato, em razão do pagamento indevido, caracterizado pela aplicação de percentual maior do que for acordado nas cláusulas contratuais, pela impugnação de R$ 44.976,62, pagos indevidamente, conforme indicado no item acima, responsabilizando o ordenador de despesas, senhor Flávio Sgaib Caiate, pelo ressarcimento do valor aos cofres públicos do município, devidamente atualizado a partir de 7 de dezembro de 2012, e pela aplicação de multa em valor correspondente a 302 UFERMs, ao ordenador de despesas acima mencionado, sendo 202 correspondentes a aproximadamente 10% do prejuízo presumidamente causado aos cofres públicos do município, 110 UFERMs pela ausência de justificativas para a realização do 1º ao 3º termos aditivos. Em todos os processos com aplicação de multa, pela concessão do prazo de 60 dias para o recolhimento ao FUNTC, nos termos do artigo 83 da Lei Complementar 160/2012, comprovando o pagamento dos autos no mesmo prazo, sob pena de cobrança executiva judicial, em todos os processos acima relatados, pela comunicação dos resultados dos termos regimentais. São os votos, senhor presidente. Em discussão, os relatórios e votos do conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Como vota o conselheiro Zé Ricardo Pereira Cabral? Acompanho o relator em todos os processos. Nem acompanho o relator. Aprovado por unanimidade, vai ao expediente. Processos sobre a relatoria deste conselheiro, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo do Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, os quais relatarei em bloco. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Senhor presidente, nos processos sob sua relatoria, o Ministério Público de Contas mantém os pareceres emitidos. Senhor conselheiro Zé Ricardo Cabral, Ronaldo Chadid, nosso procurador, doutor João Antônio, senhoras e senhores, nos feitos sobre a minha relatoria, eu inicio pelos 7 processos de prestação de contas de convênios adiante relacionados. Processo 17.043 de 2013 do convênio no 176 de 2012, concedido pela Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande à entidade Associação de Pais Mestres da Escola Municipal
Nerone Maiolino, titular Vanderlei Benhur da Silva, do processo 10.064/2013 do convênio 229/2012, concedido pelo mesmo órgão acima nominado, à entidade Arquidiocese de Campo Grande, titular Maria Cecília Mendola da Mota, do processo 3.042/2014 do convênio 5/2013, concedido pelo Fundo de Educação Municipal de São Gabriel do Oeste, à entidade Associação dos Acadêmicos de São Gabriel do Oeste, titular Adão Onírio Rolim, do processo 7.787/2013, do convênio 9/2012, concedido pela Fundação Municipal de Esporte de Campo Grande, à entidade Associação dos Profissionais de Educação Física de Mato Grosso do Sul, titular Carlos Alberto de Assis, do processo 8.552/2015, do convênio número 4/2014, concedido pela Prefeitura Municipal de Três Lagoas, à entidade APAI, Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Três Lagoas, titular Márcia Maria Souza da Costa Moura de Paula, do processo 8.567/2015, do convênio 8.008/2014, concedido pelo mesmo órgão titular à entidade beneficiante acima nominado, do processo 8.079/2015, do convênio número 10/2014, termo de ajuste, concedido pela Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul, à entidade Centro Socioeducativo Nossa Senhora das Graças, titular Luiz Felipe Barreto de Magalhães, declarar regulares e aprovada todas as prestações de contas dos convênios edificados nos 7 processos acima listados. Nos próximos 3 processos de contratos de credenciamento celebrado pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul, na modalidade de inexigibilidade de licitação, tendo todos eles como titular o senhor Carlos Henrique dos Santos Pereira, do processo 831/2014, do contrato 3.050/2014, inexigibilidade de licitação celebrado com a empresa Plenitude Clínica de Psicologia SS Limitada, do processo 834/2014, do contrato 2.861/2014, celebrado com a empresa Clínica de Estudos e Atividade Psicológica e Evolução Limitada, e do processo 859/2014, do contrato 2.849/2014, celebrado com a empresa Clínica de Psicologia Lavínia Limitada. Nos 3 processos acima identificados, voto por, primeiro, declarar regulares as respectivas fases de licitações realizadas na modalidade de contratações direta por inexigibilidade de licitação e da formalização dos contratos. Segundo, declarar regular com ressalva as fases de formalização dos termos aditivos aos contratos em virtude da intempestividade das publicações de seus resumos pela imprensa oficial, bem como das suas remessas tardias para apreciação desta Corte de Contas. Aplicar multa de 20 UFERMs ao titular acima nominado em cada um dos 3 processos, ora em julgamento, e, finalmente, após comunicado o resultado desse julgamento, aos interessados remeter os processos à terceira inspetoria para análise das suas respectivas etapas de execuções dos objetos contratuais. Do processo 8.895/2013, processo licitatório pregão presencial de número 21/2013, instaurado pela Prefeitura Municipal de Sonora, titular Yuri Peixoto Barbosa Valles, primeiro, declarar irregular a fase de licitação realizada na modalidade de pregão presencial. Segundo, aplicar multa de 30 UFERMs ao titular acima nominado, motivada no não encaminhamento de documento solicitado por esse Tribunal de Contas. E feitas as comunicações de estilo, os interessados quanto ao resultado desse julgamento, encaminhar o processo à terceira inspetoria para análise das subsequentes etapas de formalização e de execução financeira da despesa contratual. Do processo 4.316/2015, processo licitatório pregão presencial de número 3/2015, instaurado pela Prefeitura Municipal de Brasilândia, objeto de contratação, aquisição de combustível, titular Jorge Justino Diogo. Primeiro, declarar com ressalvas a etapa de licitação realizada na modalidade de pregão presencial. Segundo, aplicar multa de 30 UFERMs ao titular acima nominado, motivado na remessa apenas parcial da documentação solicitada em relação às identificações dos veículos integrantes da frota do município, que serão abastecidos com os combustíveis a serem adquiridos das empresas contratadas. E após feitos os avisos de estilo aos interessados quanto ao resultado desse julgamento,
remeter o processo à terceira inspetoria para análise das subsequentes fases de formalização do contrato, bem como da execução financeira da despesa contratual. Do processo 10.514/2014, processo licitatório, pregão presencial, número 42/2014, instaurado pela Prefeitura Municipal de Cacilândia, microempresas participante, Mário Antônio Ferreira, Walter Alves da Silva, José Freitas Chaves, I.F. Lopes Transporte, Cristiano Manuel Arende, Leandro Carlos Barbosa Dias, Sandra Rosana da Silva e Barbosa e Dias Limitada, titular Carlos Augusto da Silva. Declarar irregular a etapa de licitação realizada na modalidade de pregão presencial entre o órgão licitante e as empresas participantes e aplicar multa de 50 alfermes ao titular acima nominado com recomendações inseridas no voto. No processo 2095-2013 do contrato número 47/2012, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Rio Verde, Mato Grosso, e a empresa de pequeno porte José Luiz Rett e Companhia Limitada, titular William Douglas de Souza Brito. Declarar irregular a etapa de execução financeira do contrato, motivada na realização de parte da despesa sem emissão de prévio empenho. Segundo, glosar despesas no montante R$ 57.028,88, relativo ao valor despendido sem prévio empenho, e aplicar multa de 50 alfermes ao titular acima nominado. Nos próximos 5 processos de contrato, nos quais foram examinadas as respectivas etapas de licitação, realizadas nas modalidades de pregão presencial, de inexigibilidade de licitação e de pregão eletrônico, formalizações de contrato e termo aditivo e execução financeira da despesa. Do processo 101.556/2011, do contrato 33/2011, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Sidrolândia e a empresa Alto Posto Vacaria Limitada, titular da Autofiusa. Do processo 12.649/2013, do contrato 77/2013, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Bandeirantes e a empresa Utilitários Ribeirão Preto Limitada, titular Márcio Faustino de Queiroz, processo 20.710/2014, contrato número 2.498/2014, celebrado entre o Fundo Municipal de Saúde de Costa Rica e a microempresa Guilherme A. de Souza e Eireli, titular Adriana Maura Massetti Tobal, do processo 1598/2013, do contrato 180/2012, celebrado entre a Sanesul de Mato Grosso do Sul e a empresa de pequeno porte RHO Equipamentos Eletrônicos Eletrônica Limitada, titular José Carlos Barbosa, e do processo 5.722/2013, do contrato 27/2013, celebrado entre a Sanesul de Mato Grosso do Sul e a empresa Giga News Comercial Limitada, titular José Carlos Barbosa. Declarar regular as fases examinadas em todos os 5 processos acima identificados. No processo 14.103/2013, do contrato no 130/2013, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Rio Verde, Mato Grosso, e a microempresa Francisco Vieira dos Santos, titular Mar Alberto Kruger. Primeiro, declarar irregular a fase de licitação realizada na modalidade de contratação direta por inexigibilidade de licitação e declarar regular as etapas de formalização do contrato de execução financeira da despesa contratual. Aplicar multa de 100 alfermes ao titular acima nominado, motivado na irregularidade praticada na fase da licitação. Do processo 2176/2014, do contrato 253/2013, celebrado entre o Fundo Municipal de Saúde de Cuxim e a empresa Clínica Dietética Limitada, titular Rogério Márcio Alves Souto, declarar regular as etapas de licitação realizada na modalidade de pregão presencial e da formalização do contrato e do seu primeiro termo aditivo. Segundo, irregular a fase de execução financeira da despesa contratual e aplicar multa de 80 alfermes ao titular acima nominado, assim desdobrada de 50 alfermes pelo não encaminhamento de documentos componentes da execução da despesa e de 30 alfermes em virtude da remessa intempestiva dos elementos integrantes do contrato e do seu termo aditivo. E, finalmente, nos próximos 2 processos de contratos de obra, nos quais foram examinadas as respectivas fases de licitação realizada nas modalidades de tomada de preço e de concorrência pública e de formalização dos contratos. Processo 15.505/2014, contrato de obra número 179/2014,
celebrado entre a Prefeitura Municipal de Paranaíba e a microempresa Concel Engenharia Concel Limitada, titular Diogo Robalim de Queiroz, do processo 11.112/2015, contrato de obra número 31/2015, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul e a empresa Central de Tratamentos e Resíduos Chapadão do Sul, Limitada, titular Luiz Felipe Barreto de Magalhães. Declarar regulares as etapas de licitação realizada na modalidade de tomada de preço de concorrência pública, bem como de formalização do contrato e, após comunicados interessados o resultado desse julgamento, encaminhar o processo ao corpo técnico da Inspetoria de Engenharia, Arquitetura e Meio Ambiente para análise e fase de execução. São os meus votos. Em discussão, os relatórios e votos desse conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Como vota o conselheiro José Ricardo Pereira Cabral? Com o relator. Como vota o conselheiro Ronaldo Chadid? Com o relator. Aprovados por unanimidade, vai expediente. Encerrada a pauta de julgamento dos processos, passamos à fase das comunicações diversas. Com a palavra, os senhores conselheiros representando o Ministério Público de Contas para breve comunicações. Encerrada a fase das comunicações diversas, nada mais vendo a tratar, essa presidência vai encerrar a presente sessão ordinária da primeira Câmara, convocando outra para dia e horas regimentais. Está encerrada a presente sessão.